Bom, gente, a Érica não me apresentou, mas imagino todos me conheçam. Sou o Jorge Rezende Filho e tomei a liberdade de convidar meus alunos de pós-graduação da PUC, que estão começando conosco essa semana. Então, já tem aqui um gostinho aí das nossas sessões semanais. Convido todos vocês também, normalmente às segundas-feiras, às 6 da tarde, a gente faz uma sessão que eu apelidei de Rezendinho para Todos. É por esse canal, também pelo Zoom, e depois eu deixo as gravações no YouTube. Quando a Duda Katz, que foi colega da minha filha de escola britânica, me convidou, através dela eu recebi o convite, para falar aqui para vocês da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, da Estácio. E me sugeri alguns assuntos, e esse assunto que vocês escolheram eu acho um assunto atual, de extrema importância. É claro que aqui a gente tem um grupo interessado na especialidade, mas eu costumo estimular os alunos de graduação que obstetrícia deveria ser do conhecimento geral, porque certamente em algum momento da vida de vocês haverá alguém perto grávida, haverá perguntas, haverá necessidade de vocês se posicionarem. E esse assunto, gravidez na idade avançada, é um assunto, sem dúvida nenhuma, da maior importância. Então, eu vou compartilhar a tela. Queria só, Érica ou Duda, que depois, por áudio, me dissessem se está tudo ok. Acho que sim, mas, de toda Sim, forma, aqui está aparecendo para vocês direitinho? A sim, mancha tá, do sim. slide está. Muito bem. E aí eu já começo com uma provocação, né? Quer dizer, uma senhora que podia ser avó de vocês, talvez minha mãe, com um teste de gravidez e assustada ali com a leitura desse teste de gravidez. É possível esse cenário? Naturalmente, talvez não, mas de forma artificial, temos visto aí na imprensa leiga, volta e meia, uma mulher já super entrada na menopausa que recorre às técnicas de reprodução assistida e acaba engravidando. Então, a gente vai falar sobre a gravidez na maturidade. E aí a primeira coisa que eu gosto muito de conceitos, quer dizer, qual é o significado de maturidade? Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade comportamental, mental, etc. Esse significado não nos ajudou muito. Mas aí eu fui além e procurei o significado do menacme, que é o período de atividade menstrual, aquele período da vida de uma mulher em que ela menstrua, caracterizando-a por sua atividade menstrual. Quer dizer, supostamente esse é o período fértil de uma mulher, é o período fértil da sua vida reprodutora no conceito amplo. Mas aí a gente volta ao conceito, quer dizer, o que é de fato maturidade? E numa pesquisa publicada na imprensa leiga, afirma que os homens só alcançam a maturidade aos 54 anos. Seria essa a idade ideal para gestar? E eu vou num conceito ainda mais amplo. Eu vou falar aqui da gravidez na idade parental avançada. Porque o conceito de maturidade, vocês viram, é muito fluido. Quer dizer, a gente não sabe exatamente que maturidade é essa, mas eu quero falar sobre a idade da mãe avançada, esse acaba sendo uma preocupação universal, como também a idade do pai avançada. E talvez traga aqui novidades para vocês. O Pablo Picasso, o grande Pablo Picasso,
que viveu entre 1881 e 1973, teve a Paloma Picasso, está aí retratada nessa linda fotografia, em 1949. Quer dizer, ele foi pai aos 68 anos. E existem já inúmeros trabalhos que falam sobre os riscos da idade paterna avançada. E o que seria considerado idade avançada para os homens? Acima de 40 anos. Isso, nos tempos modernos, vai incluir muita gente nessa classificação. Condições psiquiátricas e neurocognitivas, por exemplo, o transtorno do espectro autista, aumento de natimortalidade, os cânceres da infância, tanto que já se cogita recomendar a criopreservação de esperma em homens jovens. Os pais mais velhos, sem dúvida, enfrentam desafios diferentes dos casais mais jovens. As condições psicológicas e físicas podem afetar tanto os pais mais velhos como a sua prole. E existe certamente uma grande discussão ética, porque existem dilemas que envolvem a paternidade em idade avançada. Nesse trabalho, que no seu título já faz uma pergunta: velho, mais velho ou velho demais? Quais seriam os limites para a paternidade medicamente assistida? Alguém, sem querer, fez aqui um risco na tela, tenta apagar aí, que senão vai ficar esse vermelho aí a apresentação inteira. E aqui fala-se que quando o pai, quer dizer, quando o homem for pai aos 40 anos, e numa expectativa de morte, o filho vai ter em torno de 38 anos. Se ele for pai aos 50, a expectativa aumenta um ano e o filho terá esse pai até os 29 anos. E aos 60, o filho terá esse pai até 21 anos. Nesse exercício matemático futurista difícil de fazer. A probabilidade do pai morrer quando a criança tiver 5 anos começa em 1,42%, aumenta para 3%, e se esse pai for pai aos 60, quase 7%. E assim por diante, obviamente. Então já começa uma primeira discussão ética, não é nem uma discussão médica. Quer dizer, seria lícito fazer uma programação de ser pai numa idade tão avançada? Tem gente também de microfone aberto, peço que feche. A idade paterna avançada tem risco para a prole? Esse é um outro trabalho que eu trouxe aqui para vocês. E vejam que existem documentadamente riscos aumentados para acondroplasia, displasia tanatofórica, osteogênese imperfeita e essas outras síndromes genéticas raras aqui listadas. Em que proporção? Numa proporção pequena, no entanto, evidências fortes de que isso acontece. Fendas palatinas, leucemia linfática aguda, distúrbios de neurodesenvolvimento, como os transtornos de espectro autista, esquizofrenia e psicose. Numa revisão de literatura que fala sobre a idade paterna avançada, infertilidade e riscos reprodutivos, esses autores chegam à conclusão que o impacto da idade paterna nos desfechos adversos é pequeno, no entanto, significante. E aí eu trago para vocês uma manchete de jornal, um trecho do jornal Globo,
Aos 90 anos, Sara, mulher de Abrão, deu à luz Isaque. Amamentou por 5 anos, teve muito tempo para ser mãe e morreu aos 127 anos. Se não me engano, hoje ou ontem no Globo fala de uma mulher que não entrou para o Guinness porque não tem a documentação necessária para tal, mas que supostamente estaria fazendo 120 anos ou 120 alguma coisa anos. No entanto, milagres como esses de uma mãe dar à luz aos 90 anos, antes só relatados na Bíblia, começam a acontecer no Brasil. Isso por conta de técnicas modernas de inseminação artificial. E aí ele relata uma carioca que aos 61 anos daria à luz no mês de novembro ao seu primeiro bebê. E como teria sido isso possível? Recebendo o implante de um óvulo doado, fertilizado em laboratório, com o sêmen do marido que tem 38 anos. E a gente hoje procura dar um Google em qualquer e bota lá gravidez em idade materna avançada e vê celebridades várias que engravidaram depois de maduras. Algumas insistindo na história que essa gravidez foi natural. E eu deixo aqui o meu protesto de ser esse um desserviço à população. Uma mulher entrada em menopausa afirmar publicamente que engravidou de forma espontânea, trazendo uma falsa expectativa para a maior parte da população que sequer tem acesso àquele tipo de tratamento. Gente, eu insisto que tem alguém de microfone aberto que feche o microfone. Bom, o que a gente chama de idade materna avançada? Historicamente, há uma definição de acima de 35 anos. E hoje, esse conceito muita gente faz a opção de ter filho depois de 30 e algumas acabam entrando nessa faixa historicamente considerada idade materna avançada. O limite da idade não é definido de maneira uniforme. A maioria dos estudos estratifica indivíduos de 35 a 39 e aqueles com 40 anos ou mais. Essa, indiscutivelmente, uma faixa de maior preocupação. E a gente pode falar em idade materna muito avançada, com os riscos progressivos relacionados à idade, com o aumento da idade e dos riscos no momento da gravidez, em idade muito avançada, aquelas mulheres que estão grávidas com 45 anos ou mais. Isso é uma definição de agora, que eu procurei na literatura, e esse é o conceito moderno de idade materna avançada. Quer dizer, no geral, 35, entre 35 e 39 é a faixa que a maioria dos trabalhos considera, 40 anos, sem dúvida, e 45 anos muito avançada. Desde a penúltima edição do nosso livro, do Resenha de Obstetrícia, aqui ainda com a colaboração do professor Montenegro, colocamos lá num determinado trecho: a gravidez em qualquer idade nunca é isenta de risco, e na idade materna avançada é sempre de alto risco, já dizia Rezende Pai. A gestação é uma doença de 9 meses. Nos Estados Unidos, em mulheres acima de 35 anos, a mortalidade materna quase quadruplica. As mortes são mais frequentemente atribuídas à doença cardiovascular, diabetes, descolamento prematuro da placenta e complicações do parto operatório, que incide em maior número nesse grupo de mulheres. E aí o ACOG, que tanto norteia a nossa prática, numa publicação que já não é recente, em 2015, mas os números são atuais, mostra que a idade avançada vai aumentar o risco para a gestação. Se a gente tem de 9% a 17% entre 20 e 30 anos, isso sobe para 20% aos 35, 40% aos 40 anos e 80% aos 45 anos.
A idade materna avançada, de acordo com essa outra publicação, e depois, ao final, quem quiser, eu mando os originais desses trabalhos todos, a idade avançada aumenta significativamente o risco de near miss materno, quer dizer, aquela mulher que tem uma complicação grave que quase leva à sua morte. É o near miss, é um jargão hoje usado para essa situação. Aumenta a mortalidade materna, aumenta desfecho materno grave, aumenta parto pré-termo, mortalidade fetal, mortalidade neonatal precoce, mortalidade perinatal, baixo peso ao nascer, admissão em UTI e asfixia no parto. Quer dizer, são muitos os argumentos que tentam contraindicar a gravidez numa idade tão avançada. E as políticas de saúde materna devem focar mais em idade materna avançada, o que nós, infelizmente, num país como o nosso, onde a assistência está muito longe do ideal, não temos essas políticas públicas, principalmente. Nesse outro trabalho, que enfoca os aspectos éticos e médicos também nas técnicas de reprodução assistida. Quer dizer, haveria limite para tratamento, haveria limite de idade materna para poder submetê-las ao tratamento? Os consensos nos estudos mostram complicações mais incidentes em mulheres acima de 35 anos. Esses riscos podem ser mitigados por um screening cuidadoso da mãe antes de recorrerem às técnicas de reprodução assistida e, sendo uma mulher saudável, esses riscos seriam minimizados. Em especial, esse screening deve ser feito de forma rotineira naquelas mulheres que buscam técnica de reprodução assistida, notadamente quando já entraram em menopausa. E aí há uma outra questão, o uso ou não de óvulos doados, quer dizer, os fertileutas certamente preferirão óvulos de mulheres jovens quando o enfoque é proporcionar gravidez numa mulher depois dos seus 40 anos. Argumentos a favor das técnicas de reprodução assistida em mulheres na pós-menopausa. Essas mulheres que já entraram em menopausa têm muitas qualidades e certamente isso teria um impacto nas suas habilidades como mães. Tempo e experiência são necessários para compreender plenamente os efeitos nas crianças. A autonomia das pacientes não deve ser violada. Necessário individualizar as indicações e não excluir em massa aquelas que não se adequam aos casos de FIV. Deve-se limitar o procedimento e, nessa época, agora acabou de haver uma resolutiva aqui no nosso país proibindo já procedimentos em idade tão avançada, mas esse artigo fala em até 55 a 60 anos. Certamente existem aí envolvidos preconceitos que estão por trás da maior parte dos argumentos contra. Supostamente é difícil comprovar que as FIVs das mulheres pós-menopausa sejam contrárias aos interesses das crianças. A idade materna isoladamente não deveria ser fator para despriorizar as mulheres pós-menopausa como receptoras de óvulos doados. Existem aspectos éticos da ovodoação que devem ser discutidos amplamente, independentemente da idade da paciente. Então, vejam, sobram argumentos a favor. Falemos um pouco dos argumentos contra, que parecem menos numerosos, mas são contundentes. A infertilidade é natural em mulheres pós-menopausa e a natureza não deve ser violada. Os riscos e os custos superam largamente os benefícios e as taxas de sucesso das FIVs nas mulheres pós-menopausa.
As FIVs nas mulheres pós-menopausa têm o potencial de aumentar o sofrimento humano. Nessa outra publicação, enfatiza o aumento da natimortalidade, não explicado completamente pelas comorbidades maternas e pelo uso de técnicas de reprodução assistida. Talvez haja uma mediação de disfunção placentária nessas mulheres em idade avançada. Pacientes com mais de 45 anos têm mais cesárea de emergência, têm mais pré-eclâmpsia, têm mais placenta prévia e mais prematuridade. Esse outro trabalho, um trabalho de um grupo português, conclui: as consequências de uma gravidez em idade avançada nessa amostra não tiveram a mesma expressão clínica que as descritas na literatura atual. É possível que a idade a partir da qual se define uma gravidez em idade avançada justifique ser alterada para 40 anos, tendo em conta as poucas complicações maternas e neonatais que se tem vindo a verificar numa idade mais tardia. Então, esse grupo argumenta aqui acima de 35 anos e propõe que seja considerado aí um ponto de corte para chamar a idade avançada, 40 anos. Esse outro artigo, sem querer lhes cansar com tantas informações, fala da reprodução na idade materna avançada e saúde materna, mostrando que nitidamente da década de 90 para cá, a gente passou a encontrar um número progressivo de nascimentos em mulheres mais velhas, de 45 a 49 anos, nitidamente esse aumento, e mesmo nas mulheres entre 50 e 54 anos, certamente graças ao maior acesso às técnicas de reprodução assistida. E quando a gente fala em idade materna avançada, mesmo com o indivíduo leigo, ele vai pensar em risco genético, não são apenas os riscos genéticos aqueles que se deve considerar, mas certamente o risco de aneuploidias é uma questão importante. E vejam que a curva passa a ter uma inflexão aos 35 anos. Quer dizer, do ponto de vista genético, a gente sempre fala que de 35 anos em diante, a curva sofre uma inflexão e o risco a cada ano que passa é progressivamente maior. Vejam que a mortalidade materna também varia, enquanto respeita cifras bastante parecidas até 34 anos, nós já temos aqui 3 vezes maior a mortalidade materna naquele grupo de 35 anos ou mais. Um aspecto interessante que talvez seja novidade para vocês, pelo menos foi para mim, já na penúltima edição do livro, quando lemos esse artigo, de um efeito rejuvenescedor da gravidez na mãe. Então, isso justificaria aí uma gravidez na idade avançada. É uma teoria que envolve aí um trade-off entre reprodução e longevidade, que nas mulheres jovens, a idade tenra no primeiro parto e a alta paridade estão associadas a uma vida pós-reprodutora mais curta, uma alta demanda física da gravidez, reduzindo, paradoxalmente, a expectativa de vida. Quer dizer, a mulher que começa a ter filho muito cedo e tem muitos filhos tende a viver menos. Mas olha que interessante. Alguns trabalhos mostrando que a longevidade feminina se correlacionou positivamente com a idade no primeiro parto. Ou seja, mulheres que pariram tardiamente viveram mais.
como se existisse um efeito benéfico da gravidez tardia na longevidade. Mecanismos que não se sabe exatamente como acontecem. Como se fosse uma parabiose, onde dois organismos compartilham os sistemas sanguíneos. A gente sabe que ali naquele ambiente placentário existem passagens de substâncias para lá e para cá. Então, o organismo adulto, a grávida, fica exposto a um organismo extremamente jovem, o feto. E desde a sexta semana, essas células fetais estão presentes na circulação materna. É um microquimerismo fetal. Esse feto poderia proporcionar um efeito rejuvenescedor na mãe. Alguns estudos têm mostrado um papel protetor da gravidez no fígado, no sistema nervoso central, no coração e na pele da gestante. Essa publicação realmente é revolucionária, muito interessante. Esclerose múltipla, especificamente, tem uma menor taxa de recidiva na gravidez, especialmente no terceiro trimestre, além de taxa reduzida da doença em multíparas. E no coração, o efeito regenerativo da gravidez protegendo contra lesão isquêmica. O que leva esses autores a concluírem que talvez as mulheres que não apresentaram as doenças próprias da gravidez, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, possam efetivamente se beneficiar do efeito protetor da maternidade. Um outro trabalho sobre idade materna avançada conclui: mulheres com mais de 40 anos têm um risco aumentado de alterações cromossômicas, perdas gestacionais, parto pré-termo do que mulheres mais velhas e mereceriam ser monitoradas para isso de forma específica. No entanto, ele não encontrou risco maior de natimorto e nem de outras malformações congênitas, o que não é habitual na literatura. Mas não tem como falar com vocês sobre gravidez na idade materna avançada sem falarmos sobre diagnóstico pré-natal. Atenção, alguém aí que está de áudio aberto, por favor. Tudo começou na década de 90, final da década de 90. Essa foi a primeira publicação que saiu no Lancet, uma revista de enorme respeitabilidade, que identificou a presença de DNA fetal na circulação materna. Isso revolucionou o approach do diagnóstico pré-natal. O diagnóstico pré-natal é um jargão que a gente usa em medicina fetal que diz respeito a diagnóstico genético pré-natal. Quer dizer, quando você fala prenatal diagnosis, é diagnóstico genético pré-natal. Muito bem. Vejam isso, uma outra publicação logo a seguir, 2015, no Obstetrics and Gynecology, mostrando a capacidade de rastreio que tem o sangue materno, a identificação do DNA livre fetal no sangue materno em rastrear as principais aneuploidias. Então, vejam que as taxas de sensibilidade e especificidade são realmente muito altas, o que torna esse exame hoje fazendo parte de uma rotina adequada de investigação genética pré-natal. Uma questão a ser considerada são situações raras de mosaicos. Quer dizer, o que é um mosaico? Quando o indivíduo apresenta duas linhagens celulares, uma euploide e uma aneuploide. E isso está documentado existir, apesar de raro, na placenta. Então, a gente pegaria células do trofoblasto supostamente aneuploides, quando, de fato, o feto não teria aneuploidia. Então, nesses mosaicos confinados à placenta, eu teria um NIPT positivo, quando, na verdade, o feto que está sendo gerado não tem aneuploidia. Mais raro ainda,
felizmente, é o mosaico fetal verdadeiro, ou seja, o feto aneuploide, mas não tem célula aneuploide na placenta, de maneira que no sangue materno não serão identificadas DNA, não será identificado DNA de aneuploidia. Então, esse, felizmente, seria a exceção das exceções, que daria, no caso, um NIPT falso negativo, bebê aneuploide e sangue materno negativo para aneuploidia. De forma que eu posso, sem dúvida, colocar nesse tripé os 3 pilares do diagnóstico pré-natal. A gente tem o NIPT, e eu, apesar de os americanos são muito conservadores e falam, NIPT muito cedo não vai pegar. Hoje os laboratórios dão plena segurança do NIPT realizado com 10 semanas. Então aqui a gente já antecipou aqui 1, 2, 3 semanas até. Quer dizer, com 9 semanas, alguns laboratórios não gostam, com 10 semanas, todos oferecem essa testagem. A ultrassonografia, sem dúvida, é um instrumento utilíssimo entre 11 e 13 semanas, amparada não apenas na translucência nucal, mas em outros marcadores de aneuploidia, e a investigação genética invasiva, que ainda tem lugar, quer dizer, tanto a biópsia de vilo corial como a amniocentese ainda tem a sua indicação. Então, o que eu entendo como aí uma sequência boa de diagnóstico pré-natal? Quer dizer, o NIPT eu faria mais precocemente, já ofereceria o NIPT com 10 semanas. E o NIPT vai demorar aí pelo menos 2 semanas para a gente ter esse diagnóstico, o que vai coincidir com a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre. Então, nessa época, com 12, 13 semanas, a gente tem o resultado do ultrassom, da translucência nucal, de outros marcadores anatômicos de aneuploidia e o resultado do NIPT. Se isso tudo é negativo, em princípio, mesmo na mulher com idade superior a 35 anos, eu poderia tranquilizá-la, e esse rastreio foi negativo, conclusivo, para risco baixíssimo de aneuploidia. Volto a enfatizar, isso é um rastreio. O exame diagnóstico ainda é amparado no teste invasivo. Mas o teste invasivo, como eu vou mostrar logo a seguir, tem um pequeno risco pelo fato da gente estar invadindo a cavidade uterina para colher uma amostra de material fetal. Esse rastreio, seja NIPT ou ultrassonografia positivo, implica na realização do teste invasivo. E aí, mesmo o teste invasivo, isso tem que ser conversado com o paciente, porque não há teste não invasivo ou invasivo capaz de detectar todas as alterações existentes num bebê. Não há, não existe. A gente rastreia a neuploidia, a ultrassonografia rastreia alterações anatômicas. No entanto, existem diversas alterações de ordem funcional, onde a anatomia está normal, a genética está normal e a gente não tem capacidade de fazer esse diagnóstico no pré-natal. Esse trabalho, em 2016, quer dizer, quase 10 anos atrás, já pergunta: será que ainda tem valor a ultrassonografia precocemente realizada nessa era de DNA livre fetal na circulação materna? Ainda tem valor, certamente ainda tem valor, e é um exame obrigatório. Mas quem é que vai ser submetido à amniocentese ou à biópsia de vilo corial? A amniocentese consiste na introdução de uma agulha guiada por ultrassom para colher líquido amniótico. O risco de complicação levando a uma perda gestacional é baixíssimo, 1 para 400 ou 1 para 500 punções. No entanto, existe, é diferente de colher sangue da mãe, que é risco zero, é diferente de fazer ultrassom, que é risco zero. Quer dizer, se uma mulher chega e tem um rastreio positivo, supostamente esse rastreio não é já definitivo da aneuploidia. Ela deveria colher material fetal para a gente confirmar o diagnóstico. Então,
o exame invasivo ainda é o exame diagnóstico, os outros exames são de rastreio. E a biópsia de vilo corial, também um exame invasivo, que endereça, em vez da cavidade amniótica, a placenta, colhe-se um fragmento placentário que é geneticamente igual ao feto, e isso também tem um pequeno risco de perda gestacional, parecido com o da amniocentese, talvez discretamente mais elevado, de acordo com alguns dados de literatura. O exame invasivo ele não se presta apenas à citogenética, que é a genética mais simples, mas hoje se fala em microarray. É um exame bem sofisticado que vai ali na estrutura do gene, individualizando diversas possibilidades de alteração. Eu gosto de sempre enfatizar a importância de vocês lerem. Então, esse material tem todo aí no nosso livro. O livro de estudante é o Rezendinho, o livro de especialista é o Rezendão, onde a gente tem o maior cuidado de colocar a informação atualizada. Eu deixo aqui um convite que falei no início da sessão para todos vocês. Sempre às segundas-feiras recomeçaremos a temporada 2025, segunda-feira próxima, às 6 da tarde. Esse é um QR Code que leva diretamente para o Zoom, então vocês já fotografem aí e deixem registrado a senha 2025 para facilitar. Quem não assistir, tem no canal do YouTube as gravações, essa gravação da sessão de hoje eu vou colocar no YouTube. E estão aí os meus diversos contatos, eu sou professor da UFRJ, da Souza Max e de Teresópolis, está o meu WhatsApp, Instagram, YouTube, para quem tiver curiosidade, está aí o link para o meu currículo Lattes. Eu vou interromper o compartilhamento, que imagino essa atividade permita aí que a gente tire dúvidas de vocês. Fico feliz aí, 38 pessoas presentes numa sala de aula a essa hora da noite, muito me alegra. Então, Érica e Duda, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite e fico à disposição de vocês. Bom, primeiramente eu queria agradecer, a gente ficou muito feliz que o senhor aceitou nosso convite mais uma vez. E foi ótima a apresentação, esse tema ele não é muito discutido, então foi muito bom conhecer mais sobre isso, mais aprofundado. E eu queria também pedir desculpa, porque eu não mencionei o seu currículo anteriormente à palestra, mas eu queria dizer agora ele, porque eu acho importante. Então, o Dr. Jorge Rezende Filho, ele se graduou em medicina pela UFRJ, ele fez residência médica pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, maternidade escola da UFRJ. Ele é professor titular da UFRJ, da Faculdade de Souza Marques, da Faculdade de Medicina de Teresópolis e da PUC-Rio. E ele é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Tudo bem, não esqueceu nada. E alguém gostaria de perguntar alguma coisa em relação à palestra? Oi, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Meu nome é Flávio, sou aluna do Dr. Jorge, da PUC. Voltado mais para a parte prática mesmo, né? A gente Uhum. entendeu basicamente assim, a questão das complicações, né, de ter uma gestação acima ali dos 35 anos, mas na nossa prática, né, a gente acaba se deparando com um E paciente que cada tem esse vez mais, né, desejo. Flávia? Cada vez Sim, mais, e mais, não fazer nenhuma previsão futurista, mas assim, a chance de uma médica ter filho antes de 30 anos é muito pequena, porque até se formar, até a residência, quer dizer, no geral, uma gravidez planejada, quando a mulher já está com a vida mais ou menos organizada, quando o casal já está com a vida organizada. Isso hoje cada vez é mais difícil, muito antes dos 30 anos. E se bobear, encosta nos 35. E se bobear, encosta nos 40, porque aos 35 a fertilidade não é tão grande, e aí já vai para a reprodução assistida. Mas faz a tua pergunta, Flávia, que eu te cortei. isso.
Nada, imagina, com certeza. Então, assim, basicamente, o que que a gente deveria, né, solicitar, pensando nessa faixa etária, assim, antes, claro, da menopausa, né? Então, eu penso que é no antimileriano, para a mulher, Uhum. para a gente poder ver a questão da reserva ovariana, e para o homem, basicamente, um espermograma, né? Então, eu não sei, assim, se teria mais alguma coisa, o que que o senhor poderia, acrescentar. Quer dizer, aqui já sai um pouquinho assim do escopo da aula, mas o que a gente tem visto, né, nas mulheres que já estão aí passando dos 30, chegando nos 35, é a preocupação com congelamento de óvulos, né? Hoje isso é uma prática corriqueira, né? Não é uma prática acessível a todo mundo, é um procedimento caro, mas um critério é como é que está a reserva ovariana. E esse parâmetro do antimileriano é interessante, parece que entre os parâmetros dosáveis, avaliáveis, esse é o mais interessante, né? O homem, até então, era isento de culpa no cartório, né? Quer dizer, o cara pode ser pai quando ele quiser, não tem problema, o espermatozoide se renova a cada X dias. Não é bem assim. Quer dizer, os trabalhos agora têm mostrado que pais mais velhos têm aí uma prole com risco aumentado daquelas alterações que citei aqui nessa aula. Então, a recomendação, Flávia, essa do congelamento dos óvulos, quer dizer, eu acho essa uma recomendação mais complexa de pôr em prática do que uma recomendação de planejar uma gravidez, idealmente antes dos 35 anos. Quer dizer, eu acho que, ok. Aí, antigamente, qual era a idade ótima para engravidar? 25 anos. Hoje, a chance de uma mulher programar uma gravidez para 25 anos é nenhuma. Quer dizer, uma mulher instruída e que trabalha, que está inserida, dificilmente ela vai programar um filho para 25 anos de idade. Obrigada, doutor. De nada. Alguém Quem gostaria de mais perguntar mais tem? alguma coisa? Se quiser, pode mandar no chat, que eu leio também. Vou até abrir o chat aqui. O chat, para mim, é um mistério que eu nunca acho onde é que ele está, mas achei aqui, está aqui o ícone dele. Pronto. Rodeio no serviço de infertilidade, quantidade de protestos que tiveram de mulheres pós-menopausa com a Cláudia Raia, impressionante. Hanna, concordo em gênero, número e grau. Tentei ser mais genérico e não mencionar, quer dizer, mas é um desserviço o que uma figura pública bota, engravidei, eu sou fértil mesmo, engravidei aos 50 e tantos. A chance de engravidar aos 50 e tantos é nenhuma. Então, quer dizer, é absurdo, e para mim, mais absurdo é a mídia dar ouvidos e dar publicação a isso. Mas, enfim, o mundo gira um pouco em torno dessas notícias, desde os tabloides ingleses, e hoje a internet, o Instagram, vive um pouco dessas fofocas, desses fuxicos, né? Obrigada, eu que agradeço. Júlia, Lara, obrigada pela palestra, também te agradeço aí a gentileza. Tem um sem nome, 2025, que ameaçou abrir o microfone, mas não falou. Então é isso, Érica. Acho que Mais uma vez, obrigada pela apresentação. E já que ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar a reunião. combinado. Muito E vou deixar obrigada. nada, obrigado a vocês pela presença, estou à disposição, botei todos os meus contatos e vou deixar essa aula salva lá no nosso YouTube, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite, uma alegria sempre estar com os jovens médicos e com os estudantes de medicina. Tudo de bom. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.